Hoje nós vamos falar um pouquinho, e desde já eu quero agradecer aqui o Jânio, o Tiago, pelo convite de podermos estar falando dos meandros e da realidade interna do que é a busca por inovar dentro de uma gestão pública. Em 2018, fim de 2018, início de 2019, foi quando eu comecei a ter o primeiro contato, saindo da iniciativa privada e entrando no público, dentro do governo do estado de Rondônia. E ali eu comecei na SUGESP, que é uma secretaria que ela cuida de gastos públicos, ou seja, todos os gastos essenciais passam por lá. E dentro dessa jornada, vamos ver se vai passar aqui, vai. Eu já me deparei ali num conflito muito grande, porque a gente fala de inovação, a gente fala de tecnologia, e de repente você cai numa empresa de 12 bilhões de reais por ano, com mais de 65 mil funcionários, e você olha para o lado e fala, como é que está a gestão de gastos numa planilha de Excel? E você olha para o outro lado e você quer falar de automação de processos, e você vê que não tem um sistema de gestão, um ERP. Porém, você tem uma empresa rodando, que eu vou chamar assim, uma empresa rodando, e ela está funcionando, com um monte de pessoas ali, falando que sempre foi assim, sempre deu certo, e de repente você se depara que você só faz parte de um ciclo, em que a grande maioria das pessoas está te olhando da seguinte forma: esse daí está trazendo uma ideia de inovar, de mudar, mas calma que já cansa, já passa, 4 anos passa rapidinho, ele sai e para de encher o saco, e nós não vamos ficar mudando nada aqui não, porque eu já estou acostumado a usar a minha planilha de Excel, eu já estou acostumado a fazer aqui na minha zona de conforto dessa maneira. Aonde que eu vou querer aprender alguma coisa diferente? Então você se depara com perfis de pessoas, e a grande maioria, ela está dentro dessa zona de conforto, dentro de uma estrutura hierárquica, que muitas vezes nós que estamos fora, e quando eu estava fora da estrutura governamental, eu não tinha noção do que era essa estrutura hierárquica e o quanto ela poderia ser engessada no processo decisório. E você vê que dentro de uma secretaria, você tem várias formas de querer mudar, mas todas elas são regidas, gente, são regidas por leis. E diferente do privado, que você pode tudo, desde que a lei não diga que não dá, dentro da iniciativa pública, você só pode fazer o que a lei disse que pode fazer. Se ela não disse, você não pode fazer nada. Então é a diferença do privado para o público. E de repente você tem leis desatualizadas de 1980, aonde nem internet tinha direito. E você quer falar de proteção de dados, que recentemente saíram leis falando sobre isso. Você quer falar de inteligência artificial, mas você tem uma estrutura engessada, aonde a burocracia e o processo, ele destrói muitos sonhos. E eu digo a vocês, você entra dentro da estrutura pública, sonhando muitas coisas, mas de repente, quando você tenta implantar, o que acontece? A morosidade faz você começar a ter as crenças daqueles que estão te dizendo, ei, para de inventar, aqui não funciona, aqui você vai ser vencido pelo cansaço, você não vai dar conta, aqui para você pensar em inovar, você tem que pensar em 8 meses, 8 meses por quê? Não, 8 meses é quando você vai montar um processo licitatório, para pensar em começar a querer comprar alguma coisa, ou trazer algo novo, isso se
não entrarem os órgãos de controle, bloquearem tudo e você passar 2 anos tentando explicar sobre essa inovação, porque ninguém entende sobre ela. Então aquilo que eu não entendo é perigoso, não coloca aqui não. Até eu entender, beleza, agora você tem que me convencer e fazer eu entender. Olha que loucura. E você tem uma estrutura com 65 mil pessoas trabalhando, faturando ou arrecadando 12 bilhões, 10 bilhões de reais, e que precisa prestar um serviço eficiente na ponta, aonde você tem hospitais, aonde você tem escolas, aonde você tem uma estrutura que parte é gerida por uma planilha de Excel, ou cada um tem o seu sistema que ninguém se comunica entre si. É uma verdadeira Babel. Então, quando eu entrei nesse processo lá dentro da Sugesp, passavam por nós mais de 300 milhões de reais em gastos essenciais, combustível, água, luz. Então, os gastos essenciais de todo o governo, era nós os responsáveis por gerir e buscar o controle disso para ter maior eficiência nesses gastos. E nós colocamos ali alguns processos bem diferenciados, mas que na iniciativa privada não é nada uou. É o arroz com feijão bem feitinho, sem muita invenção de moda, que foi colocar um BI, um sistema de automação de gestão de diárias, que lá para eu conseguir, como secretário, saber quanto o João estava gastando do dinheiro da população, com viagem, que são as diárias, quanto que ele estava me custando, eu levava 12 a 15 dias para ter uma informaçãozinha, para eu tomar a decisão de cortar as diárias dessa pessoa. Então, para ela parar de gastar de maneira ineficaz, eu levava 12 dias para tomar essa decisão. Então, eu tinha um delay muito grande. E isso mostrava a ineficiência dentro ali. E nós automatizamos esse processo, fizemos um sistema em que online, em tempo real, nós tínhamos todo o cadastro e ele me dava alertas e gatilhos de mudança de comportamento de cada servidor. Se o servidor começou a gastar mais para o mesmo local, se ele está viajando muito, aquela é a cidade local dele, ele está inventando viagem para poder ir para lá, para poder ganhar diária, mas é para visitar a família, não é a serviço público. Então eu tinha que censurar isso, porque essa era a minha obrigação, junto com o governador que me nomeou. E aí nós precisávamos dessa tomada de decisão online. Só que dentro do setor público, muitas vezes a eficiência causa raiva. Então muitas vezes você vai chegar lá com uma baita tecnologia, porém ela expõe o servidor. Muitas vezes o servidor não vai querer essa tecnologia. E você vai ter que mostrar numa outra linguagem para conseguir implantar isso. Porque a realidade é, vai mexer comigo? Vai me atrapalhar? Vai me tirar da zona de conforto? Vai me fazer ter que trabalhar mais? Não quero esse negócio não. Não inventa que eu vou trabalhar contra. E você vai ter muita gente dessa maneira, e aí você se pergunta, por que que não anda? Ou por que que muitas vezes não consigo adentrar com esse projeto? Você vai ter que ter uma visão de como levar a argumentação, porque você está lidando com pessoas que, primeiro, elas estão com uma crença de que qualquer coisa diferente é um problema. E segundo, se você tem uma pessoa que ela é nomeada, ela não é estatutária, ela está com medo a todo tempo de perder o emprego. Então, se ela perder o controle do processo, ela não é mais essencial. Então, se tu quiser fazer algo novo, ela já não é tão essencial, então ela não vai querer, porque ela domina o processo. Então, ninguém pode me tirar. Mas se mudar o processo e não ficar mais na minha mão, eu não sou mais essencial. Estão me compreendendo, gente? E a administração pública, ela tem esses meandros mais profundos e que nos traz a dificuldade de conseguirmos inovar.
de conseguirmos trazer, no meio de informação rápida que estamos vivendo, em um processo de inteligência artificial, que está substituindo muitas funções e trazendo para nós também oportunidades de novas funções e crescimentos, você tem que lidar com um processo em que você tem vários líderes e pessoas, que eu vou chamar aí dos agentes Gabriela, que vão sempre estar te dizendo, eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou ser sempre assim, e meu nome é Gabriela, e você tem que me aceitar, porque eu vou permanecer, você vai passar, seu ciclo é de 4 em 4 anos, se te manterem. Se não te manterem, você passa rapidinho, já tem outro no seu lugar. Então você lida com essa resistência a todo instante. Porém, você tem que ter a habilidade de conseguir trazer essas pessoas para o seu lado. Com isso você vai ter que trazer agentes de mudança. Então você quer implantar um processo inovador dentro de um setor público, você tem que conseguir enxergar alguém que pense diferente, que seja um representante dessa agenda de mudança, para conseguir trazer convencimento dentro de um setor público, seja uma prefeitura. Eu lido lá na Casa Civil com os 52 prefeitos de Rondônia, lido com os 24 parlamentares, lido com os desembargadores no judiciário, com os juízes, lido com os promotores no Ministério Público e lido com os conselheiros no Tribunal de Contas, porque esse é o nosso papel ali, fazer essa articulação e o relacionamento com todos os poderes e órgãos auxiliares e a Defensoria Pública. Então a gente consegue, vivendo, o quanto é um desafio não só dentro do governo, mas em todos os setores públicos. Hoje, o órgão mais avançado e que conseguiu se deslanchar nisso é o nosso TJ e o nosso TCE. Não que o governo não esteja fazendo, só que você tem um grupo muito maior de pessoas para convencer, então você torna mais lento esse processo de transformação dentro do governo do Estado. Porque o governo do Estado é muito maior do que qualquer outro poder ou órgão auxiliar. Então, ali dentro, nós temos que ter os agentes de mudança, identificar essas pessoas, Gabrielas, e de fato não ter dó, só que aí você ainda tem um trabalho maior, porque você tem uma particularidade diferente do privado, que você tem a gestão política dentro de um órgão público. Então você não tem ali somente os agentes administrativos e técnicos, você também tem os agentes políticos. Então você pode ter um secretário que não foi uma nomeação técnica, mas foi uma nomeação por influência partidária. Então você chama ele de um agente político, é um agente de confiança, por isso que se chama cargo de confiança, o secretário de Estado. Porém, esse secretário de Estado é quem vai tomar todas as decisões naquela pasta. Se ele não tiver uma visão de inovação, o que vai acontecer? Ele vai ser a principal resistência. E ele é o ordenador de despesa, ou seja, ele é a pessoa que assina para as coisas andarem. Se ele não assinar, nada vai acontecer. E muitas vezes, isso acontece no Brasil inteiro, um secretário ele vai ser nomeado por confiança, por proximidade do gestor maior, pela convivência, porque uma coisa que a pessoa mais priva dentro de um órgão público, gente, é o CPF. Por quê? Porque tudo que você assina, você pode responder por 10 anos. E por 10 anos, o Tribunal de Contas pode te questionar, te multar, bloquear os seus bens, e você já está fora da administração. Então você tem ali pessoas trabalhando para o melhor para a população, mas também preocupados com uma coisa: tudo eu vou ter que prestar conta. E você tem milhares de volumes de papéis para assinar, e você tem que confiar numa assessoria, porque você não dá conta de ler tudo. Você tem um secretário de saúde, que tem
6 ordens judiciais para ele comprar um remédio, a criança está morrendo, e ele não tem tempo para ler um processo com 250 páginas cada um, e ele já está com o oficial de justiça na mão dele falando, é 50 mil reais, você tem que emitir a compra agora. E ele tem que confiar que o processo foi montado certinho pela equipe, e ele vai lá e assina. A partir dali, ele responde por tudo que está dentro ali, que muitas vezes ele não conseguiu ler. Só que ele tem que optar, porque alguém vai morrer se ele não assinar. E ele faz isso rotineiramente, o dia inteiro. Um secretário de saúde, ele entra dentro do avião, e eu digo a vocês que é real, todas as vezes que eu viajo com o secretário de saúde, eu falo, Senhor, né, abençoa esse cidadão. Ele está entrando e o oficial de justiça está chegando no aeroporto para notificar ele, bloqueando 30, 20 mil na conta dele, porque está faltando um remédio, porque esse remédio o SUS não atende. Então você se pergunta, como fazer o melhor processo de controle, no meio disso tudo, e ainda ter um gestor que consiga, ao invés de só se proteger, ter a coragem de inovar ainda. Porque inovar tem um preço. Vocês concordam? Quando você já pega um bonde que já anda, é mais fácil. Quando você tenta inovar, você vai ter os erros da inovação. Você vai ter o processo. E esses processos vão ter falhas, até você ir corrigindo, aprimorando, até ele chegar no melhor acerto, na melhor função e resultado para aquele órgão. Só que você está lidando com um ser humano ali, que ele tem os mesmos medos que qualquer pessoa, porém, ele é um secretário de Estado, que por ter entrado por confiança, às vezes ele não foi preparado pela vida para ser esse secretário. Às vezes ele não passou por uma formação para poder entender e assumir uma empresa. Como eu pego a educação, são 3 bilhões de reais que passa pela educação por ano. Então, para você ser um gestor de uma empresa de 3 bi, você tem que passar por um processo gigante. Só que dentro do público, você tem que ter a característica do administrativo técnico e do viés político. Porque dentro de todo o administrativo, você tem um impacto social que vira o político, que é o que rege de 4 em 4 anos as escolhas que vão gerir o governo, gerir a prefeitura. Então o político é o que faz quem manda entrar como mandatário ou alternar de 4 em 4 anos. Então não dá para desconsiderar, e você vai ver dentro do público uma briga. O político é um problema, o técnico é um problema. Quem é melhor? Os dois. Sem um, o outro não anda, e sem o outro não anda. Os dois são importantes porque é isso que a nossa democracia prega. E essas crenças que eu falei lá dentro, e eu me lembro muito bem na SUGESP, eu tive que pegar os diretores, trazer para mim, e todos aqueles que tinham crenças em que boicotavam o processo, infelizmente, eu tive que encerrar rapidamente o ciclo dessas pessoas, porque senão eu não conseguiria implantar nenhum processo de mudança, seja um BI, seja o controle de despesa mais adequado. E com isso, essas pessoas que falavam, já ele desiste, ele não entende, isso aqui passa 4 anos rapidinho, isso é só um menino que não vai dar conta, e começavam a se articular para boicotar o processo. Quando eu eliminei, nós conseguimos avançar, de tanto que, assumindo o controle desses gastos, e para vocês verem, tecnologia simples, aplicada num mundo que é carente de inovação e tecnologia, nós economizamos R$1 milhão por dia, e nos primeiros 100 dias nós devolvemos, por corte de despesas desnecessárias, contratos desnecessários, que estavam vigentes de governos passados, nós devolvemos R$100 milhões aos cofres públicos, em 100 dias. Justamente por identificar pontos que tinham que ter melhorias e por aumentar o controle.
Quando se aumenta o controle, a torneira do desperdício começa a diminuir naturalmente. É aquele simples, mas eficaz sistema de parar qualquer tipo de roubo ou excesso de despesa dentro de qualquer negócio. Uma câmera que nem precisa estar funcionando e uma plaquinha, sorria, você está sendo filmado. Só isso já vai inibir muito o desperdício dentro do seu negócio. E não foi diferente do que nós começamos a fazer dentro da gestão do governador Coronel Marcos Rocha. E dentro da gestão pública, nós padecemos de uma coisa que eu demorei para poder entender. Eu estou há 6 anos. E nós passamos pela pandemia. E a pandemia foi uma loucura. Foi uma experiência incrível na nossa vida. Por quê? As pessoas não podiam vir trabalhar, elas estavam com medo dentro de casa, porém o governo não parou. O hospital estava bombando, a situação, o oxigênio faltando, nós tínhamos que ser muito mais eficazes. E de repente, você começa a ver que a ausência de dados começa a dar um apagão nas canetas. E a gente viveu, por causa de muitas coisas que vinham acontecendo no Brasil inteiro, o medo de decidir. E muitas lideranças começaram a ter medo de decidir. Não tinham coragem de decidir. E esse foi o grande desafio durante a pandemia. Por quê? Porque ninguém sabia como que ia ser depois que ela acabasse junto aos órgãos de controle. Porque eram processos totalmente atípicos, fora da realidade padrão, ou seja, não aconteciam de 6 em 6 meses, dentro da burocracia real, tinha que ser muito mais rápido, e eles só iriam ser analisados depois. E a nossa memória, a memória de quem analisa é muito curta, né? Então, se você hoje parar para pensar, nós nem lembramos direito o sufoco que foi o período do Covid. Parece até que nem foi tão pesado, né? Parece até que foi um negocinho rápido. E é assim que se julga depois que passou o problema. E aí, você tem quem está dizendo, não precisava disso. Não precisava contratar leito, aonde estava se faltando 2.000 leitos, e um monte de gente morrendo pelos corredores. Para que você comprou esse monte de leito tão rápido? Eu não me lembro que estava tanta gente assim. E aí começa-se os questionamentos. Então, o gestor público ainda sofre isso nos processos internos, porque ele tem que pensar lá na frente como que ele vai ser julgado. Olha que loucura. Porque você tem um sistema que já coloca nas costas do gestor público que ele já tem um carimbo de errado. E ele tem que provar que não é errado. E como que ele toma as decisões? E aí você tem os apagões. Que aí você chega numa secretaria, e aqui tem várias empresas, você apresenta negócios, apresenta coisas boas, a equipe técnica gosta, mas não vai para frente. E grande parte do que não vai para frente, nada mais é do que o medo de inovar, do que não dominar claramente aquilo e como justificar essa melhoria de fato para a sociedade. Porque entre o que você quer entregar de novo e que é importante para a população acontecer, entre o que você quer e o que de fato vai acontecer, existe uma justificativa que precisa ser clara. E muitas vezes, quem ainda não domina esse processo não sabe justificar, que é o órgão interno, que é o próprio governo. Então, você está ali vendendo o seu negócio, vendendo uma inovação ou apresentando algo muito revolucionário, mas não está se atentando ao mínimo, que é como justificar isso, como implantar isso claramente dentro de um órgão público. E esse se alinhar lá dentro com os líderes, muitas vezes as pessoas que não conhecem os meandros públicos, não compreendem, porque nós julgamos como se fosse empresa privada. Como eu julgava de 2018, eu venho da iniciativa privada, supermercado,
frigorífico, entre outras coisas familiares, que eu conheço, e eu julgava da mesma maneira o órgão público. E de fato, o órgão público, ele é mais moroso, você tem que ter maior planejamento. Se você precisar, e eu brinco sobre isso, se hoje você identificar um rachado na parede e quiser pintar aquela parede, você tem que entender que você vai pintar ela daqui 6 meses. E daqui 6 meses, aquele rachado já aumentou e aquela parede já está caindo. O que era só uma pintura, agora tem que ser uma obra estrutural. E você tem que começar o processo de novo. E é mais 6 meses, porque você mudou o objeto da compra. Então é mais 6 meses de processo, que você não pode aproveitar aquele processo. Então muitas vezes nós estamos criticando e não entendemos como que de fato funciona internamente. Júnior, isso é uma muleta para andar ineficiente? Não. Porque se esse é o sistema, cabe a nós, no público, buscar mecanismos de automação, de planejamento, mais eficazes, com maior controle e antecedência, para nos antecipar, sabendo que o meu deadline é esse, sabendo que eu tenho 6 meses para fazer uma compra. E aí é onde entra toda a tecnologia, porque lá dentro, hoje, se você falar de inteligência artificial, é algo surreal ainda, e que nós precisamos muito. Porque você pensar em automação de processo para gerir uma escola, para você conseguir unificar e entender a alfabetização dentro de um município, linkar isso com o ensino médio, que é a responsabilidade de governo, e você saber a qualidade desse aluno, que ele vem da base para poder entrar no ensino fundamental e médio, que é onde eu assumo, hoje não se comunica. Está sendo implantado agora. Nós estamos conseguindo implantar depois de 6 anos. Porém, se você pegar a gestão e controle de remédios, em que você tem um PVPS, que é o primeiro que sai, é o primeiro que vende, que é a questão de você ter ali validade, em que um município está precisando desse remédio, e eu ter um geral controle de estoque de municípios e estado, para eu conseguir fazer essa troca e não perder esses remédios, e conseguir atender a população com maior eficiência, fazendo uma gestão única, e isso ter uma inteligência artificial, que me dá esses gatilhos, que interpreta para mim, e me diga onde estão os gargalos, para start de compra e para tudo mais, isso eu ainda não tenho. Então, ou seja, o grande desafio não é só a gente compreender que precisa disso, mas são eventos como esse, são em momentos de discussões como esse, que nós vamos fomentando esse processo de transformação tecnológica, porque nós dentro do governo, nós precisamos não só do entendimento interno, eu preciso do apoio do Ministério Público, para isso eles precisam compreender junto conosco, eu preciso do apoio do Tribunal de Contas, que é quem rege, lida com todas as aprovações de contas do governo, e eu preciso do entendimento deles, para nós inovarmos. E fomentar isso, mostra o valor da inovação dentro da gestão pública. Eu vou trazer um caso para vocês, muito simples, quando eu fui para a Casa Civil. A Casa Civil, ela é o órgão central, como eu falei. Então lá passa todas as leis, normas, decretos, né? Passa também todas as necessidades de todas as secretarias, de todos os secretários passam por lá. Nós somos o último filtro para subir as coisas para a governadoria, para o governador bater o martelo ou não. E nós seguimos as diretrizes e o comando que ele nos dá. Então nós fazemos as triagens, algumas vezes somos o guarda-mal, algumas vezes somos o guarda-bom. Mas normalmente nós fazemos o papel do não. Não pode, não dá, não deve. Então, nós somos o para-choque do governo. E nós tínhamos que trazer o controle, porque 4 anos passa muito rápido. E como você, dentro de um processo desse, você cumprir um planejamento estratégico? Algo que
já é normal dentro das empresas. Mas você falar dentro de um governo, muitas vezes, parece algo extremamente novo, e era em 2019. E nós começamos, no meio de 2019, a implantar isso, um planejamento estratégico, para linkar todas as 24 secretarias, e nós temos outras empresas de governo e tudo mais, dentro de um alinhamento geral do que o governador queria, e o que ele queria entregar e transformar até o fim do mandato dele. E nós começamos a implantar, e sabe qual foi o maior problema no meio desse processo de implantação do planejamento estratégico de um software? Foi que as pessoas começaram a descobrir que elas iam ser cobradas. E elas começaram a descobrir que ia ser enxergada a ineficiência, que não ia rodar direito. E aí o governador ia saber por que está atrasada uma obra. Por que essa obra não está atrasada e por que ela está parada dentro de um setor há tantos dias e não sai de lá, Oscar. E aí as pessoas começaram a identificar que aquilo ali era um problema. E elas começaram a parar de alimentar o sistema, porque o sistema sozinho ele não se alimenta. Então nós descobrimos que nós teríamos que contratar pessoas independentes para estar em cada secretaria, para fazer esse serviço de alimentação do sistema e gerenciamento dos processos. Nós criamos uma mesa de monitoramento para que conseguíssemos implantar o planejamento estratégico e a cobrança dele para que ele se realizasse. Nós conseguimos, no primeiro mandato, entregar 85% do planejamento estratégico, ou seja, só 15% nós não demos conta. Isso já foi assim surreal para nós, que tínhamos uma expectativa de conseguir no máximo 50% do que foi planejado, por causa da resistência. E uma das coisas que aconteciam e que fizeram muita diferença era, o sistema apontava, ele gera um alerta, Secretaria SEAGRE, Secretaria de Agricultura, a construção de um galpão ou do centro de processamento do SEASA, pronto. O SEASA, ele tem que ser entregue em 2 anos, e ele existe um processo. E o sistema, ele simplesmente falava, olha, baseado no que tem aqui, e o tempo que tem para terminar, vai atrasar. E ele soava um alerta, a mesa emitia um relatório de monitoramento, sobe para o governador chama a secretária e equipe, e desce a ripa, para poder acelerar, quebrar os gargalos, para aquele projeto não se perder, a gente conseguir entregar. E isso gerou muita insatisfação, porque estava expondo a fragilidade de quem não queria ou não ligava para o cumprimento de um planejamento estratégico. Então, ou seja, Júnior, você está trazendo um lado que a gente não enxergava e você está falando que é quase impossível. Não. O grande ponto é, quem quer inovar vai ter que estar disposto a navegar às vezes sozinho e confrontar uma maré e resistir a essa maré até que ela se acalme e ela comece a lhe ajudar ao invés de te atrapalhar. Porque no início sempre haverá resistência. E você tem que saber o que de fato você quer e aonde você quer chegar. Porque senão você não quebra um ciclo vicioso e de conforto que a maioria das pessoas que estão ali, você não pode mandar embora, você não pode trocá-las, você só pode fazer uma coisa, gente: convencê-las. E leva tempo para convencer, e leva tempo para mudar uma mentalidade. Só que você só tem 4 anos para fazer isso, porque você não sabe se virá mais 4. No nosso caso, foi reeleito governador, ele manteve a maioria da equipe, e nós estamos conseguindo cumprir um ciclo na gestão dele,
para poder entregar muitas das coisas que foram planejadas lá em 2019 e que nós estamos conseguindo implantar agora, como uma coisa simples. Nós temos dentro da SEDAM todo um processo em que as empresas sofrem, né, para poder conseguir os alvarás. E precisa das licenças ambientais, licença de água, outorga de água. Isso tudo era no papel. E levava 8 meses, 9 meses, para poder você conseguir um alvará desse para operar a empresa. E nós começamos em 2021 a preparar o sistema para automatizar esse processo, para conseguir liberar em 30 dias essas licenças ambientais. E o grande desafio era lidar com a mesma coisa que quando saiu o Uber, o táxi viveu. Meu Deus, eu vou ficar obsoleto. Não vai mais ter o papel para eu assinar? Mas eu faço isso há 30 anos, eu assino papel. Vocês vão tirar o meu papel? O que eu vou fazer? Não, gente, não pode. Aí faz igual muitos servidores fazem com ponto eletrônico. Vão lá e quebram o ponto eletrônico para não ter ponto eletrônico. Porque assim vai aparecer que ele não vai trabalhar. Então é mais fácil quebrar o ponto eletrônico do que mudar o meu comportamento. Então o processo de inovação, você não pode desanimar. Nós estamos encerrando um ciclo, agora a gente vai para os 2 últimos anos. Eu vou toda semana na minha terapeuta, Oscar, para poder conseguir me manter acreditando. Faço 2 horinhas com ela, e ela sai de lá e vai com mais 2 terapeutas, porque ela sai louca depois da minha sessão. Porque justamente você tem que conseguir não desanimar no meio de um monte de circunstâncias que te dizem: desiste, cara, não vai dar, não vai dar. E você está inventando moda. É mais fácil na administração pública, eu digo para vocês, com todas as letras aqui, como alguém muito sincero que está lá. Hoje, o que nos rege, nos coloca numa posição que é muito mais fácil você não fazer nada, só deixar a coisa acontecer, porque ela vai funcionar ali, do que você querer inventar e inovar, e ter um monte de notificação, e um monte de gente querendo que você preste conta dessa inovação, e querendo provar que está tudo errado, e que você precisa dar errado, para poder voltar para o status quo de antigamente. Você arranja um problema para a sua cabeça, quando você inventa de inovar. Você imagina o que nós vivemos no início de mandato, só por automatizar o controle de diárias dentro de um governo. Aonde nós estamos falando de milhares de milhões de reais. E aonde muita gente perdeu uma renda que já estava ali acostumado a tê-la. Acabou a fábrica de diárias, quando você automatizou e passou a enxergar o processo. E aí você pode dizer o não eficiente. Só que você paga um preço por isso. Então a gestão pública, ela é um lugar que não é para gente fraca. E eu confesso que no início eu precisei levar muita porrada para ficar forte. Mas como eu tinha muita gente falando para mim que eu não ia dar conta, que eu não ia dar certo, que eu não ia durar nem uma semana na Casa Civil, porque eu nunca fui do meio público, aquilo foi um gás para mim, para eu não desistir, para eu enfrentar qualquer problema. Porque eu tinha que pelo menos voltar para dentro da minha casa, olhar para os meus 2 bacuri, para o José Neto e para a Bia, e falar: ó, o pai de vocês é vencedor. Ele não é uma pessoa que desiste em meio aos problemas. E isso me deu força para superar. Hoje, passados 6 anos, parece que foi muito mais fácil do que foi. Mas eu digo a vocês, se uma gestão pública não inovar,
ela de fato está fadada ao fracasso. E o fracasso da gestão pública, gente, é o choro da população. É o meu choro e o seu choro. Porque nós temos um serviço que ele não vai melhorar. Sem inovação, ele só tende a piorar. E nós, como sociedade, como empresas, como pessoas e agentes de transformação, que motivamos isso a acontecer. Se nós não nos unirmos, não fizermos eventos como esse, se não estimularmos os agentes públicos a pensarem sobre e não trazermos isso, eu digo a vocês, não vai acontecer. Porque é tudo muito corrido e o ciclo é muito curto. Entendam, 4 anos, se você for pensar na sua empresa, o seu planejamento é de 5 anos no mínimo. E nós estamos falando de um órgão gigante, que ele só pensa de 4 em 4 anos. Em sua maioria, os mandatários só pensam no ciclo de 4 em 4 anos. E dentro desses 4 em 4 anos, nós temos um desafio muito grande, que é o de implantar a inovação, que não dá para pensar em 10 anos. Porque quando muda o mandatário, em sua grande maioria, é uma briga de ego e vaidade. E nessa briga de ego e vaidade, ele precisa dizer que tudo do que veio do passado não presta, então ele tem que fazer dar errado o que aconteceu no passado. Então o que é bom joga no lixo, o que é ruim joga no lixo. E agora eu tenho que fazer a minha gestão. É o meu jeito, a minha forma, porque eu sou o cara, eu sou o bom. E aí ele destrói e começa um ciclo de 4 anos que pode durar 8. Que normalmente vai no próximo ciclo começar do zero novamente. E aquele sistema fica para trás, e aquela planilha fica para trás, a não ser que você fez em lei, junto com os órgãos de controle, que por mais que tenha essa alternância, eles vão garantir a continuidade dos processos de gestão que deram certo. Então eu digo a vocês que um governo dentro do estado de Rondônia ou fora dele sofrem e vivem os mesmos desafios e vivem as mesmas coisas boas que acontecem, porque quando você consegue aplicar um mecanismo inovador, você vai ver acontecer lá na ponta. Como nós conseguimos aplicar um sistema junto com o Tribunal de Contas para medir o aprendizado de alfabetização, porque nós tínhamos um índice de alfabetização muito baixo, então muitas pessoas ainda não eram alfabetizadas, e o que acontece? Nós conseguimos reduzir isso drasticamente com o sistema. Nós saímos do manual e nós conseguimos tomar decisões baseado em dados. Então, gente, a inovação, ela vai sempre no órgão público transformar uma realidade lá na ponta. Então, por mais que seja desafiador, por mais que seja difícil a gente seguir dentro de uma loucura que é o governo e as pessoas falando não vai funcionar, não vai dar certo, a gente sempre tem que entender que é lá na ponta que as coisas vão acontecer e é lá na sociedade que vidas vão ser transformadas. E isso não é piegas e nem discurso político. Essa é uma realidade que tem que estar na cabeça de todos nós que estamos dentro da gestão pública. Mas eu quero trazer também para o ambiente de discussão uma realidade interna, porque há muitos julgamentos, alguns deles injustos, porque nós queremos cobrar a eficiência de transformação baseado na facilidade que temos dentro das nossas empresas. E isso não é uma realidade dentro dos órgãos públicos. Essa não é uma realidade dentro da lei de licitação, tanto a nova quanto a 8666. Essa não é uma realidade. Hoje, para terem ideia, para nós contratarmos inteligência artificial, para nós conseguirmos trazer isso para dentro do governo, você precisa criar uma lei, para dizer os critérios, para regulamentar,
para conseguir implantar isso e começar a usar. Porque enquanto não tiver uma legislação clara sobre isso, você não pode trazer isso para dentro. E porque a administração pública é assim. Então eu digo a vocês que, como secretário da Casa Civil e trabalhando no processo administrativo, nós precisamos muito de ideias inovadoras. E nós precisamos muito de pessoas que de fato acreditem e não desistem dessa inovação. Porque por mais que seja moroso, ela acontece. E quando ela acontece, gente, ela é revolucionária. E aí ela também não vai parar. Isso é um pouquinho do que é o meio público e o que é ali dentro do governo do Estado e um pouco da minha jornada ali, de inovação, de mudança e de luta junto com o governador, junto com o secretariado, junto com a equipe de governo, para poder entregar não tudo que a gente sonhou, mas dentro do que a gente sonhou, entregar o máximo que a gente conseguir. Porque esse é o grande desafio, é não deixar de sonhar, continuar implantando e não desistir quando algo se perder, mas saber que você pode entregar o máximo daquilo que você acreditar, se você não desistir. E o mesmo serve para vocês. Muito obrigado, Jânio, Tiago, NBS, a todos, por me darem aqui o bem mais precioso de vocês, que é o tempo e a atenção de vocês. Que Deus abençoe. Até a próxima, viu? Muito bom!